Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Neste canal, pessoal, compartilhamos muitos assuntos aí relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa. Ultimamente, bastante assunto sobre cartões de crédito, milhas. Porém, hoje, pessoal, quero trazer aí um conteúdo com relação à renda variável. Então é um conteúdo que eu preparei ali com bastante cuidado, com bastante atenção ali para dar alguns conceitos básicos dentro do mundo aí de renda variável, chegando ali até um detalhe de fundos imobiliários, que é uma das áreas da renda variável que eu gosto bastante e é onde muita gente tem iniciado, principalmente por conta ali dos dividendos, de algum lucro que você já consegue ter ali com pouco dinheiro investido. Então venha comigo. Então, pessoal, sem mais delongas, já estou aqui compartilhando para vocês uma apresentação que eu fiz no PowerPoint aqui de forma simples e tentando ser o mais intuitivo possível. Se ficar alguma dúvida, não se esqueça ali de colocar nos comentários, acrescentar qualquer coisa que a gente deixe passar por aqui. Então, dentro do mundo da renda variável, pessoal, aqui primeiro é importante a gente entender o que é a renda variável. Basicamente, pessoal, não tem muito segredo. Então, a renda variável é onde nós investimos o nosso dinheiro e não sabemos qual vai ser o retorno. Então, pode ser um retorno positivo ou pode ser um retorno negativo. E esse valor, pessoal, ele vai variar dependendo das condições do mercado. Então, dependendo da situação, do otimismo ou pessimismo de todo o mercado, pode acontecer da tua remuneração aumentar, ou diminuir, e também as próprias ações, as próprias empresas podem se beneficiar de alguma situação. Por exemplo, na própria crise que passamos aí do Covid, nós vimos um mercado muito pessimista, todo mundo tirando o dinheiro ali das ações, da renda variável e colocando em títulos mais seguros de renda fixa, ouro, dólar. Então teve uma grande agitação no mercado, porém para quem ali tinha uma boa reserva, aproveitou a oportunidade para comprar mais, pois sabia que aquele período era transitório, e naturalmente, como toda a tempestade, tem a calmaria onde os mercados voltam a subir. Da mesma forma agora, com a virada do governo, sempre tem ali algumas turbulências e é importante ficarmos atentos no mercado porque é excelente, existem excelentes oportunidades nesses momentos, Por que investir, pessoal, em renda variável? Então, sabendo que tem essas altos e baixos da economia. A principal vantagem, pessoal, de investir na renda variável é a possibilidade de você obter um retorno maior do que na renda fixa. Então, se lá na renda fixa você tem lá hoje, por exemplo, 13,75 de taxa Selic, você vai querer buscar na renda variável investimentos que te retornem mais do que isso. Então, e como que você vai aplicar nesses momentos? Então, você tem dentro da B3, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, então todos os segmentos, todas as ações em segmentos, em setores, e você pode ali estar analisando e estar escolhendo ali as suas ações com base em algumas análises que você precisa fazer para saber se é o momento oportuno, se aquela empresa tem uma visão de crescimento, uma visão de distribuição de dividendos, enfim, são várias características que determinam ali a tua análise e podem te apontar algum caminho a ser seguido. Aqui, pessoal, trazendo ali para os tipos, Dentro da renda variável, pessoal, existem alguns tipos. Eu coloquei aqui alguns que na minha visão fazem sentido, porém se você procurar aí, você vai achar muito conteúdo com uma lista maior, talvez uma lista menor, cada um tem a sua visão. Eu gosto de colocar nesse ponto porque é uma forma um pouquinho mais enxuta e eu consigo me achar nas minhas anotações, talvez facilite também o entendimento para você. Dentro da renda variável, pessoal, nós podemos investir em ações, que são empresas que estão colocando ali no mercado as tuas cotas para investidores participarem ali da sociedade da empresa. Temos os ETFs, pessoal, que são fundos de grupos, de segmentos setoriais, onde, por exemplo, eu consigo investir numa ETF de
de energia, eu consigo investir numa ETF de consumo cíclico, numa ETF do índice do Ibovespa, por exemplo. Então são conglomerados, então é como se fosse um agrupamento ali de ações, e aí a gente possibilita você investir nesse grupo de ações. Também tem a opção aqui de mercado futuro. Eu gosto de colocar esse tópico, pessoal, porque aqui existe um leque de opções para se trabalhar. Então você pode trabalhar com o mercado de opções, né? Você pode trabalhar com o mercado de aluguéis, uma infinidade de derivativos aqui que você tem para estar trabalhando. Também o próprio dólar, mercado futuro, né? Juros, enfim. E também fundo de investimentos, que é onde está ali o nosso fundo de investimento imobiliário. Porém, temos também outras opções aqui dentro desses fundos, pessoal. Vamos tentar dar uma passada rápida por eles, para esse vídeo também não ficar longo, né? Então, aqui dentro desse fundo de investimento, pessoal, nós temos um monte de sopa de letrinha aqui. Eu vou comentar algumas, mas se vocês quiserem o detalhe de outras, né, de alguma dessas aqui, vocês coloquem aí nos comentários, que eu tento explicar um pouquinho mais no detalhe para vocês. Então, basicamente aqui, pessoal, nós temos os fundos de investimentos imobiliários, os fundos de investimento em participações, os fundos de investimentos em ações, os fundos setoriais, os fundos multimercados, os fundos multimercados de infraestrutura, e também o FIAGRO aqui sobre a parte de agroindústrias. Então, são setores, né, segmentos aí dentro desses fundos onde há atuação de alguns órgãos, de algumas empresas, para tentar atuar nesse nicho de mercado, pessoal. O nosso foco aqui para esse vídeo é o fundo de investimento imobiliário, onde eu coloco aqui alguns detalhes que eu gosto de segmentar também. Então, por exemplo, nós temos os tipos, né? Então eu tenho o primeiro, que é o fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de desenvolvimento, fundo de fundos e fundos híbridos, pessoal. Passei bem rapidinho aqui por eles, porém vou voltar aqui para você anotar, se você quiser, e no slide seguinte eu vou estar detalhando cada um deles de forma bem resumida. Então, o fundo de tijolo, pessoal, nós temos aqui o conceito básico que esses fundos investem em imóveis reais. Então, o rendimento desse tipo de investimento, normalmente, ele é proveniente de aluguéis. Então, esses fundos geralmente vão estar ali adquirindo shoppings, escritórios, locais físicos, e através desses locais eles vão estar distribuindo ali dividendos, né? Então você começa a receber os seus aluguéis através desses fundos. Então geralmente muita gente começa nesses fundos de tijolos, pessoal, por ter ali alguma variedade, eventualmente uma rentabilidade maior, porém existem outros tipos, tá, pessoal? Fundo de papel. Então, basicamente, nós temos aqui a parte de recebíveis imobiliários, pessoal, e esses fundos eles compram títulos ligados ao mercado imobiliário. Então, aqui esse daqui é um pouquinho mais complexo, mas basicamente, pessoal, nós temos aqui algumas sopas de letrinhas, são as LCIs, as letras hipotecárias, os CEPACs aqui de prefeituras, a parte de recebíveis imobiliários e também os FDICs aqui. Basicamente, eles trabalham da seguinte forma. Pensa num exemplo de um grande condomínio residencial que está sendo lançado, e o fundo ele vai precisar captar recursos para construir esses imóveis. Então ele emite, pessoal, certificados ali de recebíveis imobiliários a fim de adquirir esse valor e construir essas casas, né? Depois de construído, ele consegue ali receber aluguéis e ele paga, né, através ali desses, por exemplo, aqui nesses CRIs, né, ele vai te pagando uma remuneração mensal porque ele está usando ali para financiar a obra, porém os inquilinos, né, os futuros inquilinos já estão comprando, ele já tem recebido isso, ele já vai te pagando um rendimento sobre isso. Então é bem interessante também, pessoal, esse tipo de fundo, tá? Os fundos de desenvolvimento, pessoal, aqui eles têm como objetivo investir em projetos imobiliários para obter lucro com a venda ou arrendamento dos imóveis finalizados. Então ele é semelhante aqui às empresas de construção civil, onde eles compram ali, por exemplo, terrenos, né, e ali constroem ou lucram ali com a sua venda. Então é aquele grande
projeto de desenvolvimento, uma grande área que vai ser trabalhada, e aí a ideia é esses fundos venderem ou construírem ali de alguma forma, gerar algum lucro com esse desenvolvimento. Os fundos de fundos, pessoal, é bem simples, né? A própria sigla já diz aqui, o fundo de fundos, também conhecido como FOFs, esses fundos basicamente investem na aquisição de outros fundos. Então, é uma outra maneira de você diversificar ainda mais a tua carteira. Então, eu quero entrar no mercado de fundos imobiliários, por exemplo, só que eu não sei exatamente qual cota comprar, qual ação, qual fundo que está interessante. Então, você tem algumas opções de fundos que compram cotas de outros fundos, e aí você acaba diversificando um pouco do seu capital, né? Os principais fundos escolhidos para compor os fundos de fundos são selecionados por gestores especializados. Então, dessa forma, é uma boa alternativa para quem está começando a investir e não tem essa familiaridade ou esse conhecimento. Então, esses fundos, pessoal, tem ali os gestores, tem as pessoas capacitadas para escolher os outros fundos que vão fazer parte da carteira dele. Por fim, aqui, pessoal, temos os fundos híbridos, né? E basicamente já o próprio nome diz, mas ele tem uma mescla de diferentes ativos de segmentos imobiliários. Então, LCIs, letras hipotecárias, cotas de outros fundos. Então, ele é um misto de tudo. Ele é um pouquinho diferente dos fundos de fundos, porque o fundo de fundo ele compra cotas de outros fundos. E aqui já nos fundos híbridos, pessoal, ele trabalha como sendo um segmento. Então, ele tem ali, ele faz a aquisição ali das letras de crédito, das letras hipotecárias e assim por diante. Então, essas aqui são as principais características deles. Em resumo, pessoal, os fundos imobiliários aqui, eles são uma forma de investir em imóveis e papéis, né, com lastro imobiliário de forma indireta. Quem realmente aloca o dinheiro no mercado é o gestor do fundo e quem administra o capital de diversos investidores. Então, você coloca o seu dinheiro nesse fundo e quem investe vai lá no mercado e faz a negociação é o gestor, é aquele fundo específico. Então, você pode aqui aproveitar os principais benefícios de investir no imóvel sem as desvantagens de um alto investimento. Então, por exemplo, quem está começando, você não precisa comprar um imóvel, você pode comprar uma fração desse imóvel através das cotas. Você tem ali a questão da taxa, né? Então você não arca com essas taxas, tem uma baixa liquidez e um monte de burocracia que acontece do imóvel convencional. Então tudo isso aqui você já absorve através desses fundos. E eles também, pessoal, são ativos de renda variável e, portanto, ele pode variar para cima ou para baixo, dependendo da oferta e da procura, né? Assim, eles estão sujeitos aos riscos do mercado. Por isso é importante diversificar bem a sua carteira. Como exemplo, nós tivemos aqui da Covid, né? Os fundos eles foram muito abalados aqui e ficaram bem desvalorizados. Então é importante ter aqui a gente frisar esse ponto, porque às vezes você acha que o fundo imobiliário ele é estável, ele é seguro, ele não tem variação. Isso daqui eles não, né? Muitas vezes a gente acaba perdendo dinheiro ou investindo de maneira errada por não conhecer isso. Eles são da renda variável e por isso eles são flutuantes. Então, daqui a pouco o mercado está muito otimista com a parte de crescimento imobiliário e esses fundos eles vão se valorizar. Outras horas, né, por exemplo, na crise do Covid, o pessoal estava com muito receio de tudo que poderia acontecer e tirou o dinheiro ali e essas cotas desvalorizaram bastante nessa época. Então é bem importante a gente se atentar para esses detalhes. Aqui, pessoal, deixo algumas referências para vocês de onde eu busquei, consegui elaborar esse material, né? Fique à vontade ali para contribuir também nos comentários se vocês acharam interessante. E vou deixar aqui também algumas perguntas para vocês, né? Caso tenham dúvidas, coloquem aqui nos comentários, né? Coloquem aqui para a gente estar tentando esclarecer todas as dúvidas que possam surgir. Então, de forma assim, apesar de era para ser bem rápido, foi se estender um pouquinho, né, pessoal? Mas eu queria tentar trazer um pouquinho mais de detalhe. Nos próximos vídeos eu quero trazer ali alguns fundos de cada um desses setores. Então, fundos baratos, a gente tem fundo a partir de R$10, por exemplo, que ele já começa a gerar algum dividendo. Então, a questão do recurso, né? R$10, pessoal, por mês ali você já pode começar a investir. Você tem fundos de valor maior também, então é bem importante a gente conhecer mais esse lado do mercado,
porque é onde você vai conseguir ali mês a mês receber alguns aluguéis, pessoal. Então, por exemplo, você, né, dispõe lá, coloca R$1.000 e você já vai receber ali 1%, um e pouquinho, dependendo do fundo que você estiver trabalhando, já vai começar a cair na tua conta isso, e você vai aumentando. Com o passar do tempo, você vai investindo mais capital, vai diversificando e vai ficando sujeito a receber aí esses aluguéis e esses dividendos aí por parte desses fundos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí, se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe. Também coloque ali para as outras pessoas, né? Clique ali no sininho ali para ativar as notificações, né? E vamos ajudar, né, o nosso canal a crescer. Eu quero trazer bastante conteúdo para vocês aqui. Com o apoio de todos aqui, eu acho que a gente chega lá. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.